24 vai dizer: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Esse aqui foi o primeiro sermão de Páscoa pregado na história. Pentecoste, apóstolo Pedro está diante de uma multidão. Jesus ressuscitou, já foi ao céu. E ele agora vai pregar a Páscoa, como nós estamos fazendo aqui. E eu quero destacar 3 pontos desse sermão do apóstolo Pedro, que precisa estar muito claro para a gente ainda hoje, que vivemos 2000 anos depois da ressurreição de Jesus. 3 pontos que o apóstolo Pedro deixa muito claro e fala: israelitas, escutem, algo aconteceu na história, Deus entrou na história. E 3 coisas ficam claras através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Nunca se esqueça disso. Existem 3 revelações escondidas nesse sermão. A primeira: Deus trabalha através de plano. Deus tem um plano em execução na história. Jesus é o ponto alto desse plano, mas Deus ainda está estabelecendo e cumprindo um plano na história. Aqui está escrito no versículo que nós acabamos de ler: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e de presciência de Deus. E homens perversos o levaram para a cruz. Bem, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Eu não sei você, agora eu vou trazer para a nossa vida prática hoje. Você já passou por uma crise, por uma situação tão difícil, e você já se perguntou assim: Deus, onde você está nessa situação? Deus, onde você está nessa vergonha que eu estou passando, nessa perda, nessa humilhação? Deus, aonde você está? Eu precisava tanto daquela porta aberta, aquela porta ficou fechada. Deus, eu precisava tanto de um sim e eu encontrei não. Deus, você sabe o quanto eu precisava de que algo me acontecesse e algo não aconteceu. E minha cabeça não consegue fechar bem essas coisas, porque se tu és um Deus bom, se tu és o Deus do impossível, como é que o impossível continua sendo realidade na minha vida? Quantos aqui um dia não fizeram essa oração? Onde você está, Deus, nessa situação? Ou então, outra pergunta também difícil: Deus, como é que você permite um negócio desse acontecer? Quando a gente fala assim: Deus, aonde você está nessa situação, a gente está admitindo a ideia de que Deus se distrai, de que Deus dormita, né? Como o salmista diz: não, Deus não dormita. Mas quando a gente se questiona aonde você está, a gente está assumindo a possibilidade de que Deus piscou. Sabe aquele lance do futebol e você, eu vou ali, olhou para o lado do gol, e quem fez o gol, não sei, eu pisquei, eu me distraí. Eu perdi a cena, eu perdi o ato. E quando a gente fala: Deus, aonde você está? É como se Deus estivesse à mercê da história. Algo aconteceu e Deus, de repente, ouviu um japonês orando, ele olhou para o Japão e perdeu eu aqui no Brasil. De repente, um anjo, sei lá, errou o tom da nota, Deus olhou e aí aconteceu uma tragédia aqui e Deus não conseguiu impedir, porque ele se distraiu. E assim, muitas das vezes, nós vamos construindo na nossa caminhada com Deus, sabe, um Deus que não é o Deus revelado na Bíblia, porque o apóstolo Pedro está dizendo: o que aconteceu com Jesus, Deus sabia antes da fundação do mundo. Era plano de Deus que tudo isso acontecesse. Os sinais, as maravilhas. Mas homens perversos mataram Jesus. E aí, meu irmão, a gente precisa entender o que o apóstolo nos ensinou, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Claro, Deus, na sua soberania, sabia o que ia acontecer, e isso não exima a responsabilidade de homens perversos terem crucificado a Cristo,
mas tudo fazia parte do grande plano de Deus. E eu quero lembrar você essa manhã que o nosso Deus não dorme, que o nosso Deus não se distrai, de que cada lágrima, irmão, que cai, que escorre pelo seu rosto, cada dúvida, cada questionamento, você pode ter certeza, Deus está lá. E Ele não apenas está lá como um espectador dizendo, realmente está ruim. Deus está lá dizendo para mim e para você, eu tenho um grande plano. E se homens perversos entrarem na minha e na sua história, e se homens perversos crucificarem o plano de Deus, Deus é capaz de trazer da morte a vida. Porque nada tem o poder de impedir o agir e o executar do plano de Deus em nós e através de nós. A Páscoa me ensina de que antes de algo ser, Deus já tinha um plano, Deus já constituiu um plano. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe que homens maus vão entrar na nossa história. Ele sabe, irmão, que existe responsabilidade humana, sim. Homens tentam, homens fazem, pessoas traem, nos ferem, fazem coisas terríveis, mas nada tem o poder de roubar o agir. O plano de Deus será cumprido na minha e na sua vida, amém, irmão? O plano de Deus será cumprido na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na sua vida. Deus vai fazer e nada pode impedir. E quando o mal chegar, porque chega, porque infelizmente estão vendendo um evangelho muito barato aí. O evangelho de que tudo vai bem, que é só vitória, que tudo é uma maravilha. Esse evangelho não existiu nem para Jesus, esse evangelho. O próprio Jesus disse, ei, vocês vão ter muitas aflições, vocês serão perseguidos. O mundo está um caos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós venceremos em Cristo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nunca se esqueça disso. Nada escapa do plano de Deus, nada escapa do plano divino. O segundo ponto que o apóstolo vai pregar nesse primeiro sermão da Páscoa, um poder foi quebrado. Ele vai dizer, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, a morte é como se fosse o STF da vida. Ninguém pode revogar uma decisão dela. A morte chega, irmão, chegou, acabou. Não há mais o que fazer, não há mais o que recorrer. Enquanto a vida a gente leva para o médico, leva para o hospital, você leva para o Albert Einstein, você pode fazer o que for. A gente se esforça, mas depois que a morte chega, junto com o laudo, irmão, acabou. A morte é o poder invencível do homem. Ninguém consegue vencer a morte. A morte é a sentença final. A morte é o limite da humanidade. É o terror da humanidade. A morte nos traz medo. A morte nos traz separação. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, Deus o ressuscitou dos mortos. Deus tem poder de vencer o que é invencível para a gente. Deus tem poder de tornar possível o impossível. E aí a gente começa a lembrar as passagens que Deus traz à existência coisas que não existem. De que se Deus é por nós, quem será contra nós? E o apóstolo vai dizer, nem a morte, nem anjo, nem principado, nada tem o poder de nos roubar a alegria e a esperança de viver, irmão. Talvez você esteja passando os momentos mais sombrios da sua vida. Os momentos de crise, momentos onde você fala, acabou. Lembre-se, irmão, Deus trouxe Jesus do mundo dos mortos. Que era a sentença final, Deus revoga. Aquilo que nós encontramos como ponto final, Deus vai lá e bota uma vírgula, diz, a história não acabou, a história continua. A história continua. E a pergunta que eu faço para você é, onde você colocou um ponto final? Você está limitando o poder de Deus, o agir de Deus. Nós mesmos acabamos sentenciando a nossa vida, não, isso aqui acabou, isso aqui não tem mais jeito. A gente tenta ajudar Deus, tenta cooperar com Deus. Eu tive um grande aprendizado ano passado. Deus não precisa da nossa ajuda.
Guarda isso, irmão. Deus não precisa da sua ajuda para fazer o que Ele quer fazer. Deus não precisa da minha ajuda. Deus, Ele quer a nossa obediência. Não é uma obediência legalista do tipo, se você fizer, não, isso é velha aliança. Estou falando de uma obediência como uma resposta de amor. Como de alguém que confia, como alguém que diz, eu tenho absoluta certeza de que Ele vai fazer, Ele pode fazer. Nosso Deus, Ele é fiel, irmão, para cumprir a palavra dEle sobre nós. Então, se você chegou essa manhã aqui com algumas sentenças, com alguns pontos finais na sua vida, coisas que você diz, olha, realmente acabou. Eu vou lembrar você o que Jesus disse para Maria e para Marta, irmã de Lázaro, que já estava podre dentro do túmulo. Ainda que esteja morto, Deus é capaz de trazer a vida. Deus, Ele reverte sentenças. Deus, Ele muda a história. Nosso Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Nunca se esqueça disso. E o terceiro ponto que eu quero lembrar a você nesse sermão da Páscoa de Pedro, foi que Jesus é o nosso herói. Jesus é o nosso herói. E sabe qual é o problema de falar que Jesus é um herói? É que nós não entendemos o que é realmente um herói. Porque existem duas frases que são muito famosas, que eu e você já ouvimos. A primeira é, não julgue um livro pela capa. Já ouviu isso? Quem gosta de ler livros, você vai numa livraria, alguém te recomenda um livro. Eu pego muita recomendação de livro. E aí eu pego o Google, vejo lá e olho a capa e falo, pô, parece que esse livro... Só a cara desse livro já me desanimou de ler. Tem livro com cara cansada, capa cansada. E tem livro com capas assim, extraordinárias. E quando você lê, é uma grande perda de tempo. Então, não julgue um livro pela capa. E também tem uma outra frase que diz, nem todo herói usa capa. Porque a capa é um símbolo de estética, de performance. A capa é um estereótipo de aceitação. E o que eu tenho aprendido na Bíblia é que o Evangelho, ou toda a narrativa bíblica, ela é construída em cima de paradoxos. A sabedoria de Deus, através do sábio Salomão, vai dizer, você quer saber o que é vida? Vá para um enterro. Existe maior aprendizado no enterro do que num churrasco. Essa é a sabedoria que está escrita em Eclesiastes. Porque lá no enterro você entende que a vida é pequena, a vida é um sopro, é limitada. No churrasco você não percebe essas coisas. Toda a Bíblia, toda a narrativa bíblica, ela é montada em cima de paradoxos. Como se Jesus fosse o herói sem capa, ou Jesus fosse um livro de capa feia. É por isso que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Porque nós queremos herói com capa, e nós queremos livro com capa bonita. Mas Jesus é a esperança disfarçada de fracasso. Porque o nosso herói parou numa cruz. Jesus é a nossa esperança, mas para esse mundo ele foi um verdadeiro fracasso, porque a Bíblia diz, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus nunca assinou uma escritura, nunca comprou uma casa, nunca viajou mais do que 100 quilômetros do raio de onde ele nasceu. O nosso herói nasceu numa cidade que perguntaram, pode vir uma coisa boa desse lugar? É o paradoxo. É rei, mas veio sentado num jumentinho. O profeta vai dizer que nele não havia beleza. Ele não tinha, né, o Jesus pintado pelos artistas parece o modelo do shampoo lá, famoso, cabelos esvoaçantes, olhos verdes. Um modelo, nariz fino, bonito, porque nós somos uma sociedade estética. E tudo aquilo que a Bíblia condena é a capa. Vocês se esforçam para ser bonito para fora, mas a notícia que eu tenho é que vocês são podres por dentro. O problema que nós enfrentamos, e a Páscoa nos lembra disso, é que nós temos um coração enganoso. E é por isso que nós queremos colocar capa em heróis políticos. Brasil se matando. Quem aqui que pode mudar esse sistema corrompido? Quem aqui pode colocar uma capa de herói e dizer, eu vou tirar o Brasil dessa situação que está, eu vou salvar o mundo, Não existe heróis, irmão.
de capa. O verdadeiro herói, aquele, irmão, que nasceu numa manjedoura, aquele que não visitou e não andou nos corredores de palácios, aquele que não veio construir riquezas. E perceba bem, nós não estamos condenando quem tem dinheiro, mas é aquele que constrói sua segurança no dinheiro. O nosso herói, irmão, o nosso herói, ele lavou pés de discípulos. E aqui a gente começa a entender o que de fato é ser um herói. Jesus não veio ser servido, é Deus, irmão. Toda honra, toda glória pertence a Ele, mas Ele se esvaziou. E Ele veio dizer para mim e para você que o maior é aquele que serve. O maior é aquele que está disposto a servir pessoas, a lavar os pés. Não se trata das capas que nós vestimos, porque querem trazer, estão pregando um Jesus de capa, um Jesus que só dá riquezas, que só faz milagres, que só cura. Eu creio num Deus que prospera, num Deus que cura, num Deus que faz coisas extraordinárias na nossa vida. Eu creio, mas eu creio que antes da multiplicação do pão, Ele é o pão da vida. Não dá para querer a multiplicação sem querer o pão da vida. Não dá para querer o Cristo que faz algo fora, sem querer o Cristo que faz algo dentro. Jesus disse algo, irmão, que ficou marcado para todos os seus discípulos. Ele não disse, seja herói como eu fui herói. Seja majestoso como eu fui majestoso. Não, ele disse, sede santos, como eu sou santo. A Páscoa nos faz lembrar de que a ressurreição de Cristo nos torna santos. E a palavra santo não é essa palavra, né, católica da pessoa perfeita. Não é esse santo que eu estou falando. O santo da Bíblia é o separado. Porque aquele que recebe Cristo em seu coração, ele se torna um povo separado. E essa separação não é uma separação legalista, do tipo, olha como eu obedeço, olha como eu me esforço, né? Olha como eu me visto. Não é essa separação. É uma separação de que, a partir de agora, eu não sirvo mais o meu coração, eu sirvo a Ele. Não se trata mais da minha vontade, se trata da vontade dEle. Não se trata mais de trabalhar para a minha glória. O que importa é que Ele cresça e que eu diminua. Esse é o povo, irmão, a qual a cruz produziu. Que não está buscando capas para se tornar heróis para esse mundo, mas que estão pegando bacias e toalhas, estão servindo uns aos outros. Que estão dizendo não para o pecado, não no interesse nas bênçãos de Deus, como aquele irmão mais velho, que fala para o pai, olha, eu tenho te obedecido como escravo e você nunca me deu um cabrito. Isso é mentalidade religiosa. Mas aquele que diz, para onde eu irei, só tu tens palavras de vida eterna. Eu não tenho como sair da tua presença, Deus. Eu não quero a capa. Eu não quero ser um livro de capa bonita. Nós queremos ser como Jesus. Um herói sem capa, um livro de capa feia. Mas que quando lido, vivido, revelado, produz vida e vida em abundância. Cuidado quem são os seus heróis hoje. Cuidado com as suas referências, para que você não se pareça com ela. Se você escolher a referência certa, você vai viver o plano de Deus na sua vida. Queria que você ficasse de pé comigo para a gente celebrar a ceia, a gente ter tempo para celebrar a ceia. Jesus a caminho da cruz, Falaram, vem cá, você não é o rei? Né? Colocaram um manto vermelho nele, colocaram coroa de espinhos, deram um cetro de madeira, dizendo, olha, está aí o seu reinado. Zombaram, ridicularizaram ele. Mas a verdade é, ele cumpriu o propósito dele. Em obediência ele foi à cruz.
E lá na cruz, Ele nos libertou, irmão, do poder da morte. Ele nos libertou do poder do pecado. Esse pecado que nos escraviza, esse pecado que nos torna escravos do nosso ego. E sabe, e é exatamente isso que nós precisamos celebrar essa manhã. Nós não somos mais escravos do nosso ego. Você não é mais escravo de você mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer que agora nós somos escravos de Cristo. Você pode falar, mas escravo de Deus, deixei de ser escravo para ser escravo. Mas a palavra escravo de Cristo ali, você tem um Pai bom, você tem um Senhor bom, seja submisso a essa vontade. Sabe o que Deus ministrou no meu coração essa manhã? É que você hoje decida se esconder, parar de se esconder atrás das capas que você mesmo tem colocado em você. Sabe, para de fingir que está tudo bem, para de fingir, para de correr atrás de coisas que não vão te levar a lugar algum, irmão. Sabe, faça uma reflexão, será que eu tenho buscado ser mais parecido com Jesus? Será que os meus objetivos hoje são os objetivos que eu encontro na cruz de Cristo? Será que a gente não tem vivido como um sermão do monte? Como Jesus disse, olha, quem vive atrás de comida, bebida e vestes bonitas são pessoas que não conhecem o reino de Deus. Sabe, para de viver para coisas que vão ficar tudo aqui. Não é um convite a ser da ala são franciscana, né? Ah, vou mandar então de sandália de couro, pano de saco. Não se trata disso. Trabalhe, viste bem, conquiste. Mas acima de tudo, se pareça com Jesus. Busque se parecer com Jesus. E essa é a maior mensagem da Páscoa. O Filho de Deus veio, pagou a sua dívida. Você não deve mais nada a Deus. Você pode andar em liberdade. Você tem liberdade para andar. Você não é mais escravo do pecado. Se pareça com Ele. Viva como Ele. Busque fazer aquilo a qual Ele se dedicou. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vivo para obedecer o meu Pai. Deus, tem tanta coisa acontecendo na minha vida. Tem como mudar esse cenário? Se não, que seja feita a sua vontade. Eu não vou fazer parte daqueles que retrocedem. Eu não vou fazer parte daqueles que ficam perguntando, Deus, aonde você está? Deus, aonde? Aonde o Senhor está nessa situação? Eu lembro de uma vez, irmão, eu já contei isso várias vezes e eu vou repetir. Perdi meu pai de uma forma muito trágica. Tudo dando errado na vida. Tudo dando errado na vida. E um dia eu falei, Deus, aonde você está? Eu quero saber agora onde você está. Porque está tudo dando errado na minha vida. E me parece que você está de braço cruzado. Cadê Deus? Eu quero saber aonde você está. Aonde você estava quando isso aconteceu? Onde você estava? Aonde você estava? Onde você estava? Irmão, e o Espírito Santo falou muito claro no meu coração. Deus, por sua graça, Ele não precisava falar. Mas Deus me visitou naquela madrugada. E falou comigo, você quer saber onde eu estava? Você quer saber onde eu estava quando o seu pai morreu, quando você perdeu os negócios? Você quer saber onde eu estava? Eu estava no mesmo lugar que eu vi o meu filho ser crucificado por você. Eu estava lá no mesmo lugar que eu vi o meu próprio filho ser esmagado por você. Eu estava lá. Para que você hoje pudesse viver uma nova vida. Então sai dessa condição de vítima. Sai dessa condição que parece que existem forças maiores do que o seu próprio Deus e começa a viver a vida com responsabilidade, porque a sua vida não acabou e existe esperança para você. Existe muita coisa para acontecer na minha e na sua vida. E não limite o poder do seu Pai. Deus está trabalhando, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que vão para a cruz. Porque a Bíblia diz que Ele foi humilhado, Deus o humilhou. Mas também Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Não há nome maior no céu, na terra ou debaixo da terra. Porque todos aqueles que andam em obediência ao propósito de Deus serão honrados pelo Senhor. A cruz não é uma história de um fim trágico. É alguém que em obediência vai para a cruz e Deus o honra de forma grandiosa. Esse é meu filho amado. E sabe, eu acho que
a gente quer ouvir tantas coisas de Deus, como eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou te dar. Sabe, que a nossa busca essa manhã seja ouvir uma única coisa de Deus, sabe? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Seja pendurado numa cruz, seja fazendo milagres extraordinários, que a gente sempre possa ouvir do Senhor: esse é o meu filho amado e eu tenho prazer nele. Uma vida de serviço, de servitude, de obediência. É isso que eu aprendo na Páscoa.